O Tesouro Direto é um dos melhores investimentos em renda fixa. Hoje a gente vai falar tudo sobre o Tesouro Direto. Investir no Tesouro Direto é emprestar o seu dinheiro para o governo federal e receber de volta com juros. Ele segue a mesma estrutura básica de qualquer investimento em renda fixa: um empréstimo de dinheiro e um pagamento futuro com juros. Por ser o governo federal do Brasil, um país relativamente rico, economicamente estável, o Tesouro Direto é um dos melhores investimentos, um dos investimentos mais seguros que existem por aí. E aqui no Brasil, talvez seja considerado o investimento menos arriscado de todos. Por isso até que ele é considerado um benchmark de segurança. E qualquer pessoa, para aceitar fazer qualquer outro tipo de investimento, vai comparar a possibilidade de rendimento desse outro investimento com o rendimento do Tesouro Direto. Se o outro tipo de investimento não for melhor, não oferecer um prospecto de rendimento bem maior, essa pessoa vai preferir investir no Tesouro Direto. Aliás, esse é o principal motivo da poupança ser um péssimo investimento. Tem um risco maior do que o Tesouro Direto e oferece um rendimento menor. O principal objetivo de se investir no Tesouro Direto, assim como em qualquer outro tipo de renda fixa, é você guardar, reservar um dinheiro para uso futuro. Se você está economizando para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem, o Tesouro Direto é uma boa opção para você colocar o seu dinheiro. Não é um lugar de multiplicação de patrimônio, nem de grandes lucros, mas é um bom lugar para você deixar o seu dinheiro reservado e poder usar ele no futuro, recebendo alguma coisa por isso. Agora, existem várias formas de você fazer esse empréstimo para o governo federal, ou seja, existem vários tipos de Tesouro Direto. O primeiro deles é o Tesouro Selic. No Tesouro Selic, você compra um título que vai render diariamente a taxa Selic, que é uma taxa anual, mais uma pequena taxa que o governo oferece para você. Se você quiser saber tudo sobre a taxa Selic, eu vou deixar um vídeo meu aqui que eu explico direitinho o que é a taxa Selic para você entender bem. Mas basicamente, a taxa Selic é a taxa de juros básica da economia e ela é definida pelo Banco Central. Atualmente, ela está em 13,75%. Isso quer dizer que se você deixar o seu dinheiro no Tesouro Selic durante um ano inteiro, durante esse ano, e a taxa Selic, obviamente, não variar durante esse ano, permanecer 13,75% ao longo do ano, você vai receber esses 13,75% mais aquela pequena taxa que o governo federal oferece. Agora, no Tesouro Selic, você não precisa esperar um ano para resgatar esse investimento. O Tesouro Selic, ele oferece um rendimento diário, ou seja, cada dia que você entra tem um pouquinho a mais. O governo pega aqueles 13,75%, ou seja, lá qual for a taxa Selic do ano, e divide pelo número de dias úteis do ano, e cada dia o seu rendimento, o seu dinheiro que ficar aplicado ali no Tesouro Selic vai render aquela taxazinha diária ali, ou seja, a cada dia você vai ganhar um pouquinho mais de dinheiro e vai poder sacar. Se você tivesse entrado em março de 2023 no site do Tesouro Direto, você ia se deparar com essas opções de Tesouro Selic que eu vou deixar aqui. Como você vê, tem o Tesouro Selic 2026, que rende a Selic mais 0,0888%, ou seja, essa pequena taxa que eu falei para vocês, e o Tesouro Selic 2029, que rende a Selic mais 0,1837%. A diferença é a data de vencimento. Mas como eu falei para vocês, o rendimento é diário e o saque também pode ser feito diariamente. O segundo tipo de Tesouro Direto é o Tesouro IPCA+. Esse é um título atrelado à inflação. Como você sabe, o IPCA é o principal índice que mede a inflação aqui no Brasil. Então esse título, ele rende a inflação daquele período mais uma taxa anual. E funciona basicamente como o primeiro, com algumas poucas diferenças. Você compra aquele título e no final daquele período, no vencimento, o governo vai te pagar o IPCA daquele período todo, ou seja, toda a inflação e mais aquela taxa. Aquela sua taxa vai ser considerada o seu rendimento real, ou seja, aquilo que o seu dinheiro rendeu acima da inflação, ou seja, o quanto você ganhou, apesar da desvalorização do seu dinheiro. Desconsiderada a desvalorização do seu dinheiro, você ganhou aquilo, é essa taxa a mais que o governo te oferece. Mas você tem que prestar atenção. Apesar do Tesouro IPCA ter uma liquidez diária, ele sofre marcação a mercado. Ou seja, quando você compra o Tesouro IPCA, você está comprando um título que tem um valor naquela data. Depois que você compra, esse valor pode oscilar, pode ir para cima ou pode ir para baixo. Você pode comprar um título e pagar R$10.000, por exemplo, e no dia seguinte aquele título está valendo R$2.000. Na verdade, o governo federal só promete aquela taxa que ele pagou, a taxa anual mais o IPCA,
no final, no vencimento, na data do vencimento, da data que você compra até a data do vencimento, o título oscila e oscila bastante. Então você tem que prestar atenção nisso. Se você tivesse entrado em março de 2023 no site do Tesouro Direto para investir no Tesouro IPCA+, você veria essa tabela que eu vou mostrar aqui. Como você vê, o Tesouro IPCA ele é dividido pela data do vencimento. Tem o Tesouro IPCA 2029, 2035, 2045. E quanto mais longa for a data de vencimento dele, maior vai ser a taxa de rendimento real que o governo vai pagar para você. Você pode perceber também que alguns desses títulos contam com juros semestrais. O que isso quer dizer? Que o seu dinheiro ele fica lá rendendo naquele período todo, mas semestralmente, ou seja, a cada 6 meses, você recebe uma parte desse rendimento na sua conta. Ou seja, não é só no vencimento final, naquela data final de vencimento que você vai receber, mas a cada 6 meses o governo federal paga uma parte desse rendimento para você. O resto continua lá investido até o vencimento. Em princípio, isso parece as mil maravilhas. Mas não esquece de que quando você retira uma parte desse rendimento, você também está retirando uma parte daquele bolo que ficaria lá investido até o final. Ou seja, a cada 6 meses tem uma parte do seu rendimento que desfalca aquele montante sobre o qual incidiriam os juros compostos, que no final vai ser bastante para você. Então você tem que estudar direitinho e ver se isso vale mesmo a pena para você. Como você pode perceber, todos os prazos do Tesouro IPCA+, eles são bem longos, né? O mais curto é o de 2029, ou seja, daqui a 6 anos. E além disso, é um título que sofre marcação a mercado. Então, você não pode colocar ali a sua reserva de emergência ou algum dinheiro que você pode precisar usar no curto prazo. É só do médio ao longo prazo, né? Se 6 anos for um médio prazo para você, então só do médio ao longo prazo. Quando você colocar o seu dinheiro no Tesouro IPCA, não pensa em retirar ele antes do vencimento. O ideal é você esperar até o vencimento e no vencimento você vai ter aquele valor todo, né? Corrigido pelo IPCA, ou seja, sem inflação, o seu dinheiro não se desvalorizou, mais aquele ganho real que você teve, aquele rendimento real, que é essa taxa que está aí do lado do IPCA na hora que você vai fechar o seu título. Se você tiver que usar esse dinheiro no curto prazo, antes do vencimento, o Tesouro IPCA não é para você, não coloque seu dinheiro lá, vai dar rolo, tô te falando. O terceiro tipo do Tesouro Direto é o Tesouro Pré-fixado. Ele funciona mais ou menos como o Tesouro IPCA, mas você já sabe de antemão o quanto aquele seu título vai render. Ou seja, o Tesouro Pré-fixado ele determina antecipadamente o rendimento final daquele título. Repare que o Tesouro IPCA ele tem uma parte pós-fixada, que você não sabe, que é a inflação, e uma parte pré-fixada, que é aquela taxa de juros real que eu te falei, 5,9%, 6,2%, varia de acordo com o vencimento do título. Já o pré-fixado, ele só tem a parte pré-fixada. De antemão, você já sabe exatamente o quanto aquele título vai render no final, no vencimento. Mas você tem que tomar cuidado, porque ele também sofre marcação a mercado. Ou seja, você compra o título e o valor desse título oscila bastante até o vencimento dele final. Então, o governo federal só garante para você aquele rendimento se você levar esse título até o vencimento. Só que aqui você tem que ter um cuidado, porque diferentemente do Tesouro IPCA, esse Tesouro Pré-fixado ele não é atrelado à inflação. Ele não corrige a perda monetária, a perda inflacionária que a moeda vai ter. E repare que todos os títulos de Tesouro Direto são atrelados ao real, a nossa moeda. E o real é uma moeda muito inflacionária. Por isso, é muito importante que você não se prenda por uma data de vencimento muito longa a um título que não é atrelado à inflação, porque você não sabe quanto vai ser a inflação daquele período. De todos os títulos de Tesouro Direto, esse é o mais arriscado, porque é o único que não te protege da inflação e sofre marcação a mercado. Isso significa que se a inflação for baixa naquele período, você vai ganhar muito dinheiro. Agora, se a inflação for alta, você se ferra. E pensa aí, a gente está falando de Brasil. Qual é a chance da inflação ser baixa nos próximos 3, 6, 9, 10 anos? Se você tivesse entrado no site do Tesouro Direto em março de 2023 para investir no Tesouro Pré-fixado, você veria essa tabela com essas opções aqui. E olhando por alto assim, parecem ser ótimos investimentos. Porque você fala assim, pô, o Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos, teve uma taxa anual, um rendimento anual de 20%. Eu
Reles mortal, fedendo a leitinho ainda, não preciso saber nada, não preciso fazer nada, só preciso botar o meu dinheiro no governo federal, que é relativamente seguro, e já vou ter 13% de investimento. Pô, tá ótimo, mais do que suficiente. Mas não tá ótimo não, cara, para. Porque esse título não é atrelado à inflação e você vai sofrer os efeitos da inflação. Se você tem 13% ao ano e a inflação é de 1% ao ano, beleza, você ganhou 12% ao ano, parabéns, você é demais. Agora, se você tem 13% ao ano de rendimento e nesse período a sua média de inflação é de 13%, você ganhou zero, acabou. Tudo que você ganhou foi comido pela inflação, porque você pode até ganhar bastante dinheiro, nominalmente falando, mas se no final desse período o seu dinheiro vale menos por causa da inflação, acabou que você não ganhou nada. Então toma cuidado. Como eu falei, esse tesouro pré-fixado é o título mais arriscado que tem no Tesouro Direto. Não é para principiantes. Por fim, nós temos uma novidade recente no Tesouro Direto, que é o Tesouro Renda Mais, escrito exatamente dessa forma completamente idiota, com um A maiúsculo no final do renda e um mais gráfico depois dele coladinho assim. Essa é uma modalidade nova que estreou agora, no início de 2023, e tem um funcionamento um pouquinho diferente. Você compra um título com base numa data futura em que você espera começar a receber uma aposentadoria. O objetivo é você fazer compras periódicas, de preferência mensais, desse título. E aí no final, todo aquele bolo que você investiu vai ficar rendendo e na data de vencimento dele vai ser a data em que você vai começar a receber uma renda extra durante 20 anos. O objetivo desse título é competir com a previdência privada. Tem muita gente que só vai contar com o INSS quando se aposentar. Então, para essas pessoas, esse título traria uma renda extra nessa fase da aposentadoria, que normalmente é uma fase que a pessoa tem mais gastos, né? Principalmente com saúde e outras coisas. Ele já foi pensado em outros países, mas nunca foi implantado. O Brasil é o primeiro país a implantar esse tipo de título da dívida pública. Olha esse gráfico aqui que eu vou mostrar. Ele mostra exatamente o que é o Tesouro Renda Mais e qual é a sua vinculação com o INSS. O objetivo é a complementação da renda na aposentadoria durante 20 anos, normalmente contados a partir do momento que a pessoa se aposenta. Isso faz sentido, já que quando a pessoa se aposenta, normalmente ela tem um decréscimo remuneratório, ela passa a ganhar pelo INSS bem menos do que ela ganhava antes quando tinha o seu trabalho. E ao mesmo tempo, é um período que costuma passar por um aumento dos gastos, né, familiares, com remédio, saúde, essas coisas. Por isso que tem muita gente que procura uma previdência complementar, uma previdência privada, e esse Tesouro Renda Mais vem para suprir isso com um título público. E se você tivesse entrado no site do Tesouro Direto em março de 2023 para investir no Tesouro Renda Mais, você se depararia com essa tabela. Para você investir, você escolhe a data em que você quer começar a receber esses 20 anos de renda extra. Mas tenha em mente que quanto mais dinheiro você aportar e quanto mais tempo esse dinheiro ficar rendendo, melhor vai ser para você, ou seja, maior vai ser aquela renda extra que você vai receber. E cada título de cada ano tem um rendimento diferente, sempre atrelado ao IPCA mais uma taxa que o governo paga. A diferença é que no Tesouro IPCA, no vencimento, você recebe todo aquele dinheiro que você investiu de uma vez só. No Renda Mais, apesar de ter praticamente o mesmo rendimento, né, de IPCA mais aquela taxa, você vai recebendo esse rendimento aos poucos ao longo de 20 anos, como se fosse uma renda extra para você, uma aposentadoria extra. E durante esses 20 anos, é claro, o seu dinheiro que continua lá, continua rendendo, o que pode trazer um aumento, até um acréscimo desse salário que você vai receber. Mas depois de 20 anos, ele também cessa, ele acaba. E até lá, você pode resgatar esse dinheiro, mas ele tem uma carência de 60 dias, ou seja, você investir, você tem que ficar pelo menos 60 dias sem resgatar. E ele também sofre marcação a mercado, ou seja, você só tem garantido aquela taxa mais o IPCA no final desse período, né, a partir de quando você vai usufruir daquela renda extra. E um dos principais atrativos desse Tesouro Renda Mais é a ausência de taxa de custódia da B3. Todos os títulos do Tesouro Direto sofrem, eles têm que pagar essa taxa da B3, que normalmente é descontada semestralmente do próprio investimento. O Renda Mais tem essa isenção até o limite de 6 salários mínimos, levando em consideração a renda que você quiser obter no futuro. E fica ligado que essa isenção só vale se você não sacar antecipadamente, ou seja, se você usufruir aqueles 20 anos dessa renda extra. É uma opção nova que pode funcionar para algumas pessoas.
Agora, a minha opinião é: investimento é em renda variável. Você tem que investir em ações, em fundos imobiliários. As ações vão multiplicar o seu patrimônio, vão te gerar mais dinheiro no futuro. Os fundos imobiliários vão garantir uma renda para você no futuro, para você conseguir viver dessa renda, conseguir ter uma aposentadoria boa. Tesouro direto não é investimento, é uma reserva. Se você quer fazer uma viagem, se você quer comprar uma casa, comprar um carro, comprar um barco, comprar qualquer coisa, você está juntando dinheiro para isso, aí sim você coloca nesse tesouro direto de acordo com o prazo que você tem. Se é um investimento de curto, médio ou longo prazo, você vai escolher o tipo de título, vai deixar o seu dinheiro ali e no futuro vai sacar esse dinheiro para gastar. Então você quer ganhar dinheiro, quer multiplicar o seu patrimônio, foca nos seus investimentos na bolsa, nos seus investimentos de renda variável. E esse que é o ouro, o centro da sua carteira, nele que você tem que dedicar os seus estudos e os seus principais investimentos, os seus principais aportes. Eu tenho um vídeo específico sobre isso, que eu falo a diferença de investir na bolsa e investir na renda fixa. Eu vou deixar o card aqui para vocês dão uma olhada que vale a pena. Bom, por hoje é isso. Se você curte vídeos desse tipo, então se inscreve aqui no canal. Tchau!